Boa noite a todos. É com muita alegria e satisfação poder estar retornando mais uma vez à minha querida Santo André. E a alegria maior por estar trazendo um tema voltado exclusivamente à nossa categoria. Muitas vezes pegamos um imóvel para vender ou alugar, e o proprietário deste imóvel nos assina uma autorização de vendas ou locação por 30, 60, 90 dias ou mais. E, naturalmente, nós fazemos um trabalho de divulgação. Anunciamos em jornais, revistas, placas, internet. E os nossos concorrentes vê os nossos anúncios e não nos procura porque há um comentário por toda a cidade de Santo André, São Caetano, São Bernardo, Diadema, Ribeirão Pires, Mauá, Rio Grande da Serra, que a imobiliária ou corretor XYZ não aceita fazer parcerias. Acontece que expira, vence o prazo horadado por aquele proprietário, e ele termina tirando da nossa imobiliária e coloca o mesmo imóvel no concorrente. Azar nosso, sorte do concorrente, este consegue realizar aquela transação, ganhando sozinho a tão suada comissão. Toda locação de imóveis, ela tem alguns estágios. Dentre eles, análise da condição do imóvel, prossegue-se na análise da situação do locador, análise do locatário e, finalmente, análise do fiador. Na análise da condição do imóvel, é lamentável comentar, mas eu tenho absoluta certeza que muitos de vocês sequer conhecem o teu inquilino, quanto mais o imóvel a ser locado. Quando vocês pegarem um imóvel para alugar, elaborem um laudo de vistoria, visitem este imóvel, descreva neste laudo todas as condições físicas que este imóvel oferece. Por pequenos detalhes que sejam, cor de pintura, situação do piso, se a garagem é para 1, 2, 3 veículos, se tem ou não azulejo na cozinha, banheiro, área de serviço, se a água e a luz é individualizada ou não. Além do mais, mencione nesse laudo de vistoria quais são as linhas de ônibus que passam próximo àquele imóvel, quais são as escolas, delegacias, EMEIs, e assim por diante. Porque quando colocamos uma placa no imóvel e fazemos aquela publicidade, e o telefone tocar, nós precisamos passar informações verídicas, informações concretas. E lembre-se que perder tempo é perder dinheiro. Porque quando o cliente ligar na tua imobiliária, jamais digam as seguintes palavras: eu não vi, eu não sei, eu não tenho certeza. Tem que transmitir para o cliente segurança. E a documentação mínima que vocês têm que ter em seus arquivos referente ao imóvel, matrícula do imóvel, prova da regularidade da posse, caso trate de possuidor, aquele que tem o contrato de compromisso de compra e venda. Se for um imóvel comercial, a planta aprovada ou a BITSE, carnê do IPTU, boletos da taxa condominial e regulamento interno, caso trate-se de apartamento, procuração, se for assinado por representante, e as 3 últimas contas de água, luz e gás. Essa é a documentação mínima do imóvel que devemos ter em nossos arquivos. O segundo estágio é a análise da situação do locador. Nem todo mundo pode ser locador. Aqui me faz lembrar um caso verídico que aconteceu com um colega nosso. O proprietário chegou na imobiliária desse colega nosso, pediu para aquele colega alugar o imóvel dele, ele foi visitar o imóvel. Chegando lá no imóvel, os móveis do proprietário estavam sendo desmontados. O proprietário disse para ele que no dia seguinte levaria as chaves na imobiliária. A imobiliária já tinha um cliente cadastrado.
ligou para o cliente, levou, o cliente gostou, fecharam a locação, e o proprietário exigiu na locação daquele imóvel 3 meses de depósito, calção em dinheiro. A imobiliária alugou aquele imóvel, pegou o depósito do inquilino, chamou o proprietário na imobiliária para pagar o depósito para o proprietário, foram no cartório, reconheceu as assinaturas e locação negociada e fechada. Uns 15 dias depois, para um veículo em frente àquele imóvel, era um oficial de justiça. O oficial de justiça disse: olha, seu Jorge, hoje chegou o seu dia. Não sei se aqui tem algum Jorge, mas o Jorge foi o sorteado. Ele falou: não, meu nome não se chama Jorge. O que está acontecendo? Não, é ação de despejo, hoje chegou o seu dia, nós vamos tirar a mudança. Ele falou: não, eu aluguei esse imóvel, não tem ainda nem 15 dias, não venceu nem o primeiro mês. Pois é, então o senhor entrou no conto do vigário. Foi analisar, percebeu que o bendito do Jorge era o ex-inquilino. Então o Jorge se passou por proprietário, fez aquela locação como sendo locador, e a imobiliária que ficou no prejuízo. Por que aconteceu isso? Porque aquele corretor deixou de exigir a documentação do imóvel para provar que o Jorge era o verdadeiro proprietário. E a documentação mínima do locador, RG, CPF, sua qualificação, se houver usufruto, apresentar a qualificação completa, se pessoa jurídica, apresentar o contrato social e suas alterações, se houver espólio, apresentar a certidão de nomeação de inventariante, se for procurador ou administrador, apresentar documentos que comprovem os poderes de representação. E quem é que pode ser locador? Nem todo mundo pode ser locador. E olha que frase triste. Nós somos a última geração a respeitar os pais e a obedecer os filhos. Reflitam sobre essa mensagem. E quem é que pode ser locador? Pode ser locador o proprietário, aquele que consta na matrícula. O espólio do proprietário falecido também pode ser locador. O usufrutuário, os pais do menor proprietário, o invasor. O invasor ele pode ser locador porque o que se transmite numa locação não é a propriedade, e sim a posse do imóvel. Só que o invasor ele só pode ser locador se ele possuir aquela posse mansa e pacífica e ele estiver usufruindo daquela posse no mínimo 1 ano e 1 dia. Como é que se prova isso? Através de conta de luz, conta de água, boletos bancários, correspondências e assim por diante. O condônimo do condomínio indivíduo também pode ser locador. O que é isso? Vou citar um exemplo. O meu pai vem a falecer, deixa uma propriedade e 3 filhos. Qualquer um dos meus 3 irmãos, eu e mais os 2, podemos ser locador individualmente, não há necessidade de ser os 3. Qualquer um responde um pelo outro. O cônjuge do proprietário também pode ser locador. Só que o cônjuge do proprietário só pode ser locador se ele estiver na posse do imóvel e o regime do casamento for a comunhão absoluta de bens. Se for a comunhão parcial de bens, desde que aquele imóvel foi adquirido após o casamento. Aí o cônjuge pode ser locador. O mandatário, na pessoa do seu procurador, também pode ser locador. E o próprio locatário, numa sublocação. E quem é que não pode ser locador? O inventariante. Apenas os legítimos herdeiros podem ser locador. Por que o inventariante não pode ser locador? Porque, enquanto não for concluído o inventário, quem é o locador é o falecido, é o espólio. E também o usufrutuário, ele não pode ser locador. Mas o usufrutuário deve assinar o contrato de locação, evitando a extinção do contrato em caso de morte do usufrutuário.
O terceiro estágio é a análise do locatário. Sabemos muito bem que não há imóveis para locação. Temos aí 2, 3, 5 imóveis, e tem imóvel com 5, 10, 20 pretendentes. Então, vocês devem fazer uma análise minuciosa do teu novo cliente, de todas as maneiras possíveis, de baixo para cima, de cima para baixo, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, porque não sabemos por quanto tempo esse inquilino vai morar naquele imóvel, se é 1 ano, 2, 3, 5, 10 anos ou mais. E eu trago um questionário. Eu acho que as perguntas são simples, mas são perguntas que vão ajudar vocês a tomarem uma decisão final, na hora de uma tomada de decisão. Quando vocês forem mostrar o imóvel, ou até mesmo no teu escritório, tomando um cafezinho, numa padaria, numa lanchonete, no caminho, vocês perguntem para eles as seguintes perguntas. Em que data você recebe o salário? Quais outros compromissos financeiros? Às vezes o inquilino ganha lá seus 2, 3 mil reais, mas ele está pagando a prestação de um veículo, está pagando a prestação da casa própria. Qual é a relação com outras pessoas que vão residir no imóvel? Quanto tempo pretende ficar naquele imóvel? Qual é o seu histórico locatício? É uma pessoa que fica mudando constantemente? Qual é a sua relação com a empresa aonde você trabalha? Se ele começar a falar mal do encarregado, começar a falar mal da empresa, o primeiro corte que houver na empresa, ele vai ser o primeiro a ser mandado embora. Então, esse inquilino já não serve. Por que escolheu esse imóvel? Ele vai falar, olha, escolhi aqui porque eu trabalho próximo daqui, o meu filho estuda próximo daqui, a minha esposa trabalha próximo daqui, ele vai te dar uma justificativa. Que procedimento já teve como locatário? Foi uma pessoa que já foi despejada? Qual sua relação de amizade ou parentesco com o fiador? Se ele não for parente do fiador, desconfie. Mas desconfie mesmo. E, finalmente, qual é o tamanho do seu círculo de amizade e parentes naquela cidade? São perguntas que vão ajudar vocês a tomarem uma decisão na hora de concluir a ficha cadastral. Se for um inquilino que trabalhe registrado, vocês vão pedir documentos pessoais, RG, CPF, se casado também uma cópia da certidão de casamento, se solteiro e tem uma companheira, também o RG e CPF da companheira. Peça também um comprovante de endereço, água, luz, telefone, faturas bancárias, para vocês analisar se ele cumpre o compromisso dele em dia. Peça também os 3 últimos recibos ou boletos de aluguel e condomínio, comprovante de renda, os 3 últimos olerites, e, se possível, peça uma declaração da empresa atestando o salário atual, tempo de emprego e que aquele funcionário não se encontra de aviso. Vocês já imaginaram alugar um imóvel para um inquilino que trabalha há 6, 7, 8 anos numa empresa? Ele está de aviso e não te avisa. Praticamente, vocês estão alugando um imóvel para uma pessoa já desempregada. Não custa nada ligar na empresa e confirmar essas informações, se ele está de aviso ou não. Se for um inquilino, um profissional liberal, um advogado, um corretor, um médico, um contador, além dos documentos pessoais, também peça um documento oficial que comprove a atuação profissional. Ele vai provar que é advogado, é corretor, é médico, é contador. Peça também o extrato bancário dos últimos 3 meses, o imposto de renda na íntegra, recolhimento dos DAFs do imposto de renda. Se for aposentado ou pensionista, os 3 últimos olerites e o extrato trimestral da pensão. E cuidado com o comprovante de renda apresentado através de contrato de locação e recibo de aluguel. Deve apresentar documento de propriedade e IPTU. Se for um profissional liberal, um advogado, por exemplo, vocês acessem o site da OAB, que emitiu, o Estado que emitiu a carteira da OAB, e verifique se o advogado está ou não na ativa. Se for um corretor, acesse o site do Cresce e verifique se aquele corretor está ou não na ativa.
Quantos cartões de visita vocês já não receberam de pessoa dizendo que é corretor, mas naquele cartão não tem Cresce? Quantos? Vocês vão alugar um imóvel para uma pessoa nessas condições? Acesse o site do Cresce e verifique se ele está ou não na ativa. O aposentado e o pensionista, acesse também o site do INSS, que ele vai te fornecer o número do benefício. E verifique lá no INSS se ele está ou não aposentado. Porque ele pode pegar um extrato desse lá na Praça da Sé e vocês acreditar lá no velhinho. E, finalmente, o último estágio, análise do fiador. Hoje, nem pai quer ser fiador para filho. Vocês devem pedir do fiador os documentos pessoais, RG, CPF, mais a certidão de casamento. Se for solteiro, a certidão de nascimento. Cuidado com o fiador solteiro, porque, às vezes, ele adquiriu o imóvel, contraiu o matrimônio depois, não averbou na matrícula o casamento. Se ele sozinho assinar aquela fiança não tem valor nenhum. Cuidado com o fiador solteiro. Peça uma cópia da escritura definitiva e registrada de um imóvel, o carnê do IPTU, comprovante de endereço e renda. Chame o fiador no teu escritório, lá na tua imobiliária, faça uma entrevista com ele, exponha as responsabilidades que ele está assumindo. Caso o afiançado não venha a cumprir, preencha uma ficha cadastral. Nessa ficha deve constar o endereço atual, o endereço anterior e o endereço de trabalho. O endereço anterior, talvez ele é mais importante do que o atual. Eu estava alugando um imóvel para uma pessoa que morou em Diadema e estava alugando um imóvel em São Bernardo. E ele montou uma fabriquinha de reforma de sofá em São Bernardo. Eu puxei pelo site do Tribunal de Justiça em São Bernardo, não constou nada. Quando eu puxei por Diadema, onde ele morou antes, constou que ele devia lá no município R$26 mil. Então, o endereço anterior é muito importante quanto o do trabalho. Se a pessoa mora fora do Estado, por exemplo, no Estado da Bahia, acesse o site do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, puxe a comarca da cidade que ele morou, ou onde ele nasceu, e verifique se lá na cidade dele ele não tem nenhum processo, tanto na área civil como na área criminal. De toda a posse da documentação em mãos, vocês vão fazer uma consulta junto ao SPC Serasa. E aí vocês vão tirar suas conclusões, se vai aprovar ou não a ficha do inquilino ou do fiador. Tipos de locação. No mercado, há aí 5, 6 tipos de locação. Mas nós vamos falar só dessas 3 que trabalhamos aí no dia a dia. A locação residencial, ela é exclusivamente a fins residenciais do locatário e sua família. A não residencial é aquela locação para fins comerciais. Lojas, escritórios, armazéns, galpões e assim por diante. E a locação por temporada, o próprio nome já diz, é uma locação temporária. Ela não pode exceder mais do que 90 dias. Se ela exceder e não tiver nenhuma oposição por parte do locador ou do administrador, ela se renova por um prazo mínimo de 30 meses. Dentro de uma locação também tem que existir garantias locatícias. Conhecemos aí caução, fiança e seguro-fiança. A caução ela pode ser representada por depósito em dinheiro, não pode exceder mais do que 3 vezes o valor do aluguel. A caução também pode ser representada por móveis, eletrodomésticos, máquinas, equipamentos, automóveis, motos e assim por diante. Só que a caução representada por móveis, eletrodomésticos, máquinas e equipamentos, ela deve ser registrada no cartório de títulos e documentos. A caução também ela pode ser representada por imóveis do próprio inquilino ou de terceiro. Nessas condições, apresentada por imóveis, ela deve ser registrada na matrícula do imóvel. Minto, deve ser averbada e não registrada. É averbada na matrícula do imóvel. A fiança é a figura do fiador. O fiador tem que possuir um imóvel, esse imóvel tem que estar livre e desimpedido, não pode haver sobre esse imóvel nenhum arresto, hipoteca, sequestro ou penhora. Se o fiador apresentar um imóvel, ele comprou um imóvel financiado para pagar em 15 anos,
E se ele já pagou 14 anos e 11 meses, ainda não serve. Tem que estar livre da hipoteca. E o seguro-fiança locatício, eu trago o símbolo da Porto, porque ele é forte nesse segmento. É a mesma coisa que fôssemos fazer o seguro de um automóvel. Ele é válido por 1 ano, só que o custo do seguro-fiança ainda está caro. É em torno de 1,5 aluguel por ano. A Caixa está lançando aí o cartão aluguel. Só que aí é um produto novo, mas eu já peguei informações, já fui na Caixa tirar essas informações. A imobiliária precisa se cadastrar na Caixa. O inquilino vai até a tua imobiliária, você faz um cadastro do inquilino, o inquilino tem que ter uma renda acima de R$1.000, só que é barato, é em torno aí de 80% do valor do aluguel por ano. Gira por mês em torno de 6,67% ao mês, mais uma taxa de R$8 por mês do cartão. Aí eu perguntei para a menina da Caixa, eu acho que é uma pergunta que vocês deveriam fazer para mim, eu perguntei, vem cá, eu, inquilino, posso alugar um outro imóvel utilizando o mesmo cartão? Não. É um cartão por casa, por locação. Bom, já sabemos quem vai ser o inquilino, o tipo de garantia, qual é o tipo do imóvel, se é residencial, não residencial. Nada mais justo do que alugar esse imóvel. Aí eu pergunto, o contrato de locação será verbal ou escrito? Juridicamente, o contrato verbal ele tem valor. Só que o inquilino entra o dia que quer, sai a hora que quer, não te paga uma multa moratória, uma multa compensatória, não te paga um seguro-incêndio. Então, o correto é um contrato escrito. E, nesse contrato, escrever as obrigações, tanto do inquilino quanto do locador. Mas, antes de assinar esse contrato, vocês devem fazer uma vistoria, que eu chamo aí vistoria de entrada, descreva nessa vistoria as condições que aquele imóvel oferece, mencione naquele laudo, faça o inquilino assinar, fiador, se for essa a opção de garantia, assinar, e, além do mais, façam a leitura da água, da luz e do gás antes do inquilino mudar. Porque o inquilino anterior saiu, houve um consumo de luz, um consumo de água, vai vir uma próxima conta. Esse inquilino não vai querer pagar. Então, tire a leitura da água, da luz e do gás, a diferença que o inquilino consumir, ele vai pagar proporcional. Um contrato de locação, ele tem que ter nome e qualificação completa do locador, locatário e fiador, descrição e endereço do imóvel, de preferência, mencionar o CEP, a matrícula do imóvel e o IPTU no contrato, se for um imóvel comercial, valor do aluguel, índice e periodicidade de reajuste, vencimento e local de pagamento, modalidade de garantia, se é calção, fiança ou seguro-fiança, ou nenhuma das garantias. Um contrato de locação sem garantias é um bom negócio? Eu acho que é. Discriminação dos encargos a serem pagos, água, luz, gás, IPTU, condomínio. Destinação do imóvel, se residencial ou não residencial. A duração do contrato. Um contrato residencial é aconselhável fazer por um prazo mínimo de 30 meses. O termo de vistoria. Cláusula de vigência em caso de alienação do imóvel. Multas. A moratória ela vai de 10% a 20%. A compensatória, de praxe, nós usamos 3, mas ela pode ser 4, 5, 8, 10, 12, o máximo é o valor do contrato. A data, assinatura das partes e de 2 testemunhas, rubricar as folhas não assinadas e fazer o reconhecimento das assinaturas. E não esqueça, na entrega das chaves, o inquilino vai devolver o imóvel. Fazer a vistoria de saída, comparar com a vistoria de entrada. Eu posso estar tirando foto, colocar num CD, isso tem valor jurídico, desde que o inquilino venha rubricar o CD. Tem valor, sim. Peçam também a devolução das contas de água, luz, gás, condomínio e IPTU. Não é aconselhável deixar o condomínio e IPTU com o inquilino. Fazer a leitura na saída do inquilino da água, da luz e do gás.
elabore um recibo de entrega de chaves. Se o contrato estiver em vigor, faça a rescisão contratual. E se for condomínio, porventura, os boletos estiverem na mão do inquilino, peça ao síndico uma declaração de quitação. Dicas para uma boa administração. Faça a análise de crédito adequada tanto do inquilino quanto do fiador. Exija a renda do locatário e do fiador entre 3 vezes e meia ou mais do valor do aluguel. Não aceite pendências do inquilino e do fiador. Se porventura vocês puxarem a ficha no SPC e constarem uma pequena restrição, uma conta de luz, o filho estava fazendo um curso numa escola, valores pequenos, nunca decidam sozinhos. Apresente aquela decisão para o locador. Se ele concordar, não tem nenhum problema. Eu já vi corretor tomar a decisão sozinha, e lá na frente o inquilino se atropelar, aí o proprietário falou, olha, você não me apresentou a ficha do inquilino, problema seu. Se vocês puxarem a ficha cadastral, por mínimo que seja a dívida que ele deve na praça, apresente o locador. Se ele falar que pode alugar, façam constar em contrato e aluguem. Atualize a matrícula do imóvel, avalie o imóvel dado em garantia, verifique pendências de dívida do imóvel, sempre atualize aquela ficha cadastral, como, por exemplo, novos telefones, se ele continua ou não trabalhando na mesma empresa, qual o horário de entrada, horário de saída, faça contato frequente com o inquilino, isso é um meio de interação, visite os imóveis já alocados. Tem gente que nem quando o inquilino devolve as chaves vai visitar esse imóvel. Poxa vida, se eu estou passando em frente a um imóvel que eu aluguei há 5, 6 meses atrás, se eu visitar aquele imóvel, eu tenho certeza que ou a mulher ou o inquilino, ele vai falar, poxa vida, o corretor esteve na minha casa, deu um cafezinho para ele, tomou uma água. Naquele momento que eu visitei aquele imóvel, eu já dei uma sacada no imóvel, já fiz uma pré-vistoria. Não quero usar banheiro, mas eu vou usar o banheiro, dou uma olhada como é que está a descarga. Entendeu? Façam essas visitas, um contato frequente com o inquilino, que é muito bom. Não despreze os inquilinos. O valor do aluguel não pode ultrapassar mais que 30% do salário do inquilino. Exija cópia dos comprovantes de pagamento das contas de água, luz. Se vocês não quiserem pedir para o inquilino, faça um cadastro no teu computador, acesse o site das companhias de água, de luz, e vá verificando cada 2 meses se o inquilino está com o pagamento das contas de água e luz junto às companhias. E evite receber o aluguel com cheques de terceiros, apenas do próprio inquilino. Às vezes vocês alugam um imóvel para uma pessoa que montou lá uma borracharia, uma oficina mecânica, e ele vem com aquele monte de chequinho de 15, 20 reais para pagar o aluguel. Se vocês aceitarem aquele cheque voltar, quando vocês tentarem falar com o teu inquilino, ele vai dizer, olha, tenta você falar com ele, porque você tem mais jeito para a coisa. E termina a gente perdendo tempo e dinheiro. O segundo desafio, eu pergunto para vocês se vocês preferem ganhar ou perder dinheiro. Digamos que vocês que levantaram a mão recebem um salário mensal de R$1.000. Em um ano, vocês receberam 12 mil. São 12 meses, 12 mil. Aí o patrão te paga mais 1.000 de 13º, em dezembro. Vocês receberam lá naquela empresa R$13 mil. Vocês trabalham mensal. Se fosse hoje, eu optaria para receber o salário por semana. R$1.000 dividido por 4 é igual a 250 por semana. Um ano tem 52 semanas. 52 semanas vezes 250, que é o valor por semana, eu também recebi os 13 mil. No final do ano, o generoso patrão, para aqueles que recebem salário mensal, lhe presenteia com um 13º, cujo dinheiro já saiu do seu próprio bolso. Os americanos, eles recebem salário por semana, não é por quinzena nem mensal. Vocês perceberam que quem recebe semanalmente vai receber 14 mil, e não 13.
Então, quem está pagando o salário, o 13º salário de vocês, é vocês mesmos. Se o locatário ele é solteiro, mas ele mora com uma companheira, e essa companheira tem filhos maiores de 18 anos, qualifiquem ela no contrato, tanto a companheira como os filhos. Dica: se o fiador, ele foi fiador meu, da minha companheira e dos filhos dela, se eu separar da companheira, ele passa a ser fiador dela e do filho dela, até o término do contrato. Se vocês colocarem somente eu no contrato, o fiador, eu separando dela, o fiador poderá se exonerar da fiança. Tanto o locatário quanto o fiador, faça uma consulta junto ao SPC Serasa. O IPTU e boletos do condomínio devem ficar com o administrador ou com o proprietário. IPTU, o contrato deve definir quem paga o IPTU. Se for obrigação do locatário, recomenda-se fazer mencionar em contrato. Água, luz e gás, fazer a leitura antes da entrega das chaves e na saída do inquilino. E transfiram para o nome do inquilino as contas de luz e acompanhem os pagamentos. Cada 2 meses, acesse a companhia de luz e verifique se o inquilino está pagando ou não. Tanto o locador quanto o locatário e fiador fazer a qualificação completa, como, por exemplo, nome, estado civil, profissão, endereço com CEP. Um colega disse para mim, olha, eu não vou pôr o endereço do proprietário porque o inquilino vai negociar com o proprietário. Até aí não tem problema. Só que, se esse inquilino deixar de pagar o aluguel e vocês executarem ele judicialmente, as notificações do judiciário vão para o teu endereço, não do proprietário, porque vocês não mencionaram o endereço do proprietário. E o proprietário não cumprir, deixar de cumprir algum prazo, quem estiver administrando o imóvel responde pelos danos. Artigo 927 do Código Civil. Aquele que causar dano a outrem, ao outro, deve repará-lo. Locação não residencial. Mencionar a atividade no contrato e ficar atento no que se refere ao recolhimento do imposto de renda. Se vocês alugarem um imóvel não residencial para um mercadinho e não mencionar que lá vai ser um mercadinho, ele pode colocar lá uma casa de prostituição. É para fins comerciais. Ele pode colocar lá uma outra atividade, não aquela anterior que ele solicitou. Mencione no contrato a atividade que ele vai exercer naquele local. Seguro incêndio, não esqueça de fazer a contratação. Seguro fiança, acompanhar os pagamentos e renovações. E dê preferência ao teu corretor de seguros, nunca o do inquilino, sempre o de vocês. Fiador, o valor do imóvel dado em garantia tem que ser maior que 12 vezes o valor do aluguel. Um aluguel, por exemplo, de 5 mil, o valor venal daquele imóvel tem que ultrapassar 60 mil. Porque um imóvel com valor caro, um aluguel caro, e uma fiança que vale lá 18, 15 mil reais, é um meio complicado. Fiador, assinatura falsa da mulher ou do marido, torna-se a fiança nula no seu todo e não apenas a parte relativa à mulher ou ao marido. Fiador ou locatário analfabeto. Tem gente que aceita a simples impressão digital. Mas como conferir? Como reconhecer firma? Nessas condições, tanto do inquilino quanto do fiador, tem que ser por instrumento público, através de uma procuração feita em cartório. Alguém assinar a rogo por ele, mas através de um instrumento público, nada de particular. Sócio de empresa locatária não é aconselhável para ser fiador.
só aceite como fiador se apresentar 2 imóveis para a fiança. Porque se aquela sociedade não vai bem, aquela empresa não vai bem, o sócio também não vai bem. Só aceite uma empresa, uma pessoa jurídica, como locatária, se ela te apresentar, no mínimo, 2 imóveis para ser fiador. Multas só poderão ser cobradas se previstos em contrato. A multa moratória é de 10% a 20%, a compensatória é de 3 a 4 ou 5 vezes o valor do aluguel, e essa multa é proporcional. Moradia coletiva. Como é que vocês fazem a divisão da água, da luz e do IPTU? Não é aconselhável vocês dividir por casa, e sim por pessoa, por morador. Quem tem mais, paga mais. Notificação para desocupação antes do final do prazo contratado não tem valor. Reconhecimento das firmas do fiador deve ser por autenticidade, nunca por semelhança. Acordo sem anuência do fiador, ele ficará desobrigado da fiança ou do pagamento de diferença de aluguel, se houver acordos entre locador e o locatário, sem o seu conhecimento. Taxas de cadastro. O locador não é obrigado a pagar à administradora os custos com o cadastro de contrato ou anúncios, se tais despesas não estiverem claramente previstas no contrato de prestação de serviço. Recibo de aluguel. O recibo de aluguel deve ser discriminado, informando separadamente cada parcela paga, porque a lei proíbe o recibo genérico global. Aí me perguntaram, quando eu pago através de boleto, como é que eu faço isso? Geralmente, vocês mandam um relatório informando os valores separadamente. Aí não tem nenhum problema no boleto do aluguel, ele pode ser um valor só. Contrato de locação de 5 anos ou mais não é aconselhável fazer, porque o inquilino pode entrar na renovatória. Contrato de 10 anos ou mais, deve haver a concordância conjugal. Se vocês fizerem um contrato de 10 anos ou mais, e a esposa, o cônjuge, não assinou aquela locação, o cônjuge não é obrigado a esperar ultrapassar aquele prazo. Proprietários com vários imóveis, consulte também o Tribunal de Justiça. Mas nós vamos consultar o inquilino ou é o proprietário? Proprietário que tem 5, 10, 15, 20 imóveis na mão de vocês, aquele proprietário ele não deixa você trabalhar todo dia. E se ele for um proprietário cri-cri, você pôs no pau? Cobrou fulano? Então, consulte o Tribunal de Justiça, veja se ele não é um cara cri-cri. Não é que nós não vamos pegar esse imóvel daquele proprietário, é para a gente saber como lidar com ele. A calção em dinheiro não pode exceder mais que 3 vezes o valor do aluguel, deve ser depositado em caderneta de poupança, todos os rendimentos devem ser revertidos para o inquilino, exceto se houver danos ou aluguel, água, luz em atraso. Alugar imóvel hipotecado. Aqui eu quero chamar a atenção de vocês. Quando o imóvel estiver hipotecado, estiver alienado pelo banco, se o proprietário deixar de pagar à instituição financeira e o inquilino vir a ser despejado, ter que desocupar o imóvel, vocês são responsáveis. Acompanhe esses pagamentos. Assustaram? Vocês são responsáveis. Aconteceu um caso lá na cidade de Diadema, na minha cidade, minha querida Diadema, em que o imóvel estava sendo retomado pelo banco, o corretor não sabia. Poxa vida, tira a matrícula do imóvel. O corretor não sabia, o proprietário recebia rigorosamente os aluguéis e não pagava a prestação da Caixa. A Caixa retomou o imóvel, o inquilino teve que sair, e o corretor teve que pagar os prejuízos que o inquilino teve, mudança, novo calção lá onde ele foi alugar. O teu inquilino, que é nota 10, te apresenta um novo inquilino, um vizinho dele. Eu faço questão que vocês façam uma nova ficha cadastral, puxa todas as informações, não vá pela palavra, e sim pelo que está
pelas fichas de informações que vocês forem buscar. Condomínio. Na falta do locador, o locatário poderá comparecer às assembleias do condomínio e votar nas decisões que envolvam despesas ordinárias, mesmo sem procuração. Carência. O locador que sempre recebe o aluguel sem cobrança de multa está aceitando alteração tácita, ficando impedido de cobrar a multa posteriormente. Aditivos contratuais, aqueles adendos contratuais. As partes de comum acordo, em qualquer época, poderão fazer alterações no contrato primitivo, no contrato original. Aluguel adiantado. O locador não pode, em hipótese alguma, cobrar aluguel adiantado. O primeiro aluguel deverá ser pago 30 dias após o ingresso do inquilino no imóvel. Imóvel sem condições para locação. Fazer constar em contrato que o inquilino tem conhecimento do estado de uso do imóvel, declarando aceitar nas condições que se encontra. Pintura. A pintura nova no imóvel só poderá ser exigida no final da locação quando o imóvel foi recebido pelo locatário pintado de novo. Venda do imóvel locado. O locador deve notificar o inquilino de que pretende vender o imóvel, discriminando o valor e forma de pagamento. A notificação deve ser registrada em cartório. Se o locatário não responder em 30 dias, perderá o direito. Caso o locador receba outra proposta, deverá notificar novamente o locatário. Se o imóvel for alienado durante a locação, o adquirente não é obrigado a respeitar o contrato se neste contrato não constar a cláusula de vigência. Se vocês estiverem vendendo um imóvel, por exemplo, no valor de R$100 mil, e lá eu, inquilino, vocês me mandaram uma carta oferecendo para mim por R$100 mil. Eu mandei uma resposta dizendo que não tenho interesse por aquele valor. Aí este imóvel, vocês levam o meu amigo João Modesto e vendem esse imóvel para o João por R$95 mil. Vocês têm que notificar novamente o Fernandes que esse imóvel está sendo vendido por R$95 mil. Aí o João Modesto, para não pagar o ITBI caro, o João Modesto chega para o tabelião e fala: eu quero passar a escritura pelo valor venal. E passa essa escritura por R$45 mil. Eu descobri que aquele imóvel foi vendido por R$45 mil. É o que está na escritura. Eu posso ingressar em juízo e retomar esse imóvel para mim por R$45 mil. Vistoria. Na vistoria, descrever as cores e o tipo de material do piso, pia, pintura e armários. Os metais sanitários e peça de maior valor, descrever a marca e o modelo do produto. As condições de cada material devem estar no laudo de vistoria com a descrição dos problemas ou não. Teste todos os pontos de energia elétrica e de água. Falando em vistoria, já aconteceu do inquilino ele tirar aquela porta bonita, aquela porta que custa aí R$600, 82 por 2,10, e colocar lá uma porta de 90 e poucos reais e levar aquela porta para a casa dele. Por isso que é bom vocês, quando receberem as chaves, ir lá fazer uma vistoria. O depósito bancário somente será válido como quitação se o contrato assim o dispuser, mencionando banco e conta. Se não constar em contrato e o depósito for efetuado em conta, deve ser trocado pelo recibo de aluguel. Abandono do imóvel. Se o locatário abandonar o imóvel, deixando nele pertences como TV, mesa, sofá, um fusquinha, não pode o locador, por sua livre vontade, tomar posse do imóvel. Isso é invasão de domicílio. O locatário pode alegar que no imóvel tinha algo de maior valor e simplesmente desapareceu. Para você ter sucesso, estou chegando já quase no final da palestra, não existe nenhuma fórmula, nenhuma receita. Mas para vocês ter sucesso, vocês precisam estar de bem com a vida e consigo mesmo. No comércio, na vida comercial,
Para você ter sucesso, você precisa gostar do que faz. Não adianta vocês insistir numa profissão se vocês não gostam. Você precisa ter visão de negócio, ter conhecimento profissional, ser corajoso, determinado, perseverante, faça sacrifício, aceite desafios, confie em você, confie no teu potencial, esteja atualizado. Você precisa saber ouvir. Ouça mais, fale menos. E para você ter sucesso, você precisa ser ético, fiel, ágil, criativo e inovador. E eu quero deixar para vocês uma mensagem de reflexão. Em que ramo de negócio estamos envolvidos? Será que estamos envolvidos no ramo certo? Como penetrar em novos mercados se só sabemos fazer isso? Depois dessa palestra, alugar e administrar imóveis ainda é um bom negócio? Quantas pessoas eu conheço e quantas pessoas me conhecem? Será que vale a pena cobrar uma multa moratória de 10% ou 20% por pequenos dias de atraso? Será que vale a pena cobrar uma multa compensatória de 1, 2, 3 meses de aluguel para um inquilino que acabou de ficar desempregado, quer te entregar o imóvel, está com as contas de água, luz, aluguel em dia? Nossos avós nasceram na era da agricultura, onde tudo era manufaturado. Nossos pais nasceram na era da industrialização, na era das máquinas, da robótica. Nós nascemos na era da informação, do conhecimento. Já nossos filhos e netos estão vivendo a era da inovação. Já dizia um grande filósofo grego, Heráclito, que já não se pode pisar no mesmo rio por 2 vezes, já que a água está em constante movimento. O corretor de imóveis que não se atualizar, que não modificar, que não acompanhar a evolução dos tempos, dificilmente irá sobreviver no mercado. Sabe por quê? Porque você é o elo de ligação entre o locador e o locatário. Tem o dever de estar sempre atualizado, pois seu cliente necessita de todas as informações necessárias para realizar um bom negócio. Eu só tenho a desejar a vocês saúde, felicidade e sucesso a todos. Muito obrigado.